Pronto. Vamos grelhar agora o hambúrguer. Já verificamos a temperatura da churrasqueira. E a primeira coisa que eu vou fazer é pincelar cada bife de leve ou ligeiramente com um pouquinho de óleo ou de azeite. Por que isso? Porque às vezes não é toda churrasqueira que tem uma grade ou uma grelha que é antiaderente. Algumas chapas também não. Frigideiras também não. Então, para que a gente evite aquele hambúrguer que fica nadando em óleo, é melhor a gente pincelar de forma bem contida um pouco de óleo ou de azeite, que ajuda na hora de grelhar. Então, ó, eu temperei o primeiro lado, dei uma pincelada. Olha só, esse barulho é maravilhoso. Agora, se desse para escutar o cheiro, era melhor ainda. No hambúrguer fit, eu decidi usar óleo de coco. Então, eu vou pegar o óleo de coco e vou pincelar aqui nele. Vai dar aquela quebrada para o lado fit da história. Vou colocar ele também. E um detalhe, eu temperei de um lado, vocês não viram eu temperando do outro. O lado que eu temperei eu virei para a churrasqueira. Agora o lado que está aqui na churrasqueira, exposto, é o lado que eu vou temperar. Sal grosso no tradicional. Um sal com toque de limão para o nosso hambúrguer fit. Hambúrguer de picanha. Sal grosso. Sal rosa do Himalaia, aliás. E o nosso blend especial, que não precisa de tempero. Ah, Thiago, e agora? Como é que eu sei que vai estar pronto? Como é que eu vou saber que está ao ponto o meu bife? Vocês repararam que a gente segue um padrão de altura nos bifes? Então a gente pode levar em consideração 3 artifícios para conferir o ponto dessa carne. E a gente vai levar uma escala universal. A gente vai trabalhar com mal passado, ao ponto e bem passado. Todo bife que você modelar, você pode modelar com uma altura entre 2 e 2,5 centímetros. Por quê? Porque vai te dar um padrão de tempo. Esse padrão de tempo, ele equivale à seguinte proporção. E pode ficar tranquilo, no nosso e-book tem todas as tabelas e você vai ficar bem informado com relação a isso. Mas já de antemão eu já te falo que para um hambúrguer, né, ao ponto ou ao mal passado, a gente vai grelhar ele por 2 minutos, 2 minutos e meio a cada lado. Para um hambúrguer ao ponto, ou aquele que fica rosadinho por dentro, nós vamos levar um tempo de 3 minutos a 3 minutos e 20 de cada lado. E para um hambúrguer bem passado, 4 minutos a 4 minutos e meio de cada lado e o hambúrguer vai estar bem passado. O hambúrguer bem passado, as características dele são, a partir do momento que a temperatura interna da carne ultrapassa 70 graus, só as albuminas prevalecem. Por isso que toda carne bem passada tem aquela cor opaca e acinzentada. Ao ponto, a gente trabalha com a temperatura interna de 66 graus, que é o que vai dar aquela cor rosada e aquela crosta marrom que a gente admira tanto nas carnes e nos hambúrgueres. Para o mal passado, a gente vai usar uma temperatura interna de mais ou menos 63, 64 graus. Estão vendo só? A gente já aprendeu que, dependendo da altura, determinado tempo equivale a certo ponto. A gente aprendeu que, medindo a temperatura interna, a gente consegue saber esse resultado. Então, se for do objetivo de vocês continuar a saga do hambúrguer, ou não, adquira um termômetro desses de espeto que vão ser uma mão na roda para poder fazer qualquer tipo de carne grelhada ou assada. Confiram comigo aqui uma coisa interessante. Olha só, lembra que a gente fez buracos nas cavidades dos hambúrgueres? É justamente para poder evitar que ele se estufasse. Se você reparar bem, ele já nivelou a maior parte dos blends, dos hambúrgueres, aliás.
Se ele não tivesse essa pequena depressão no centro da carne, ele cresceria muito por causa dos vapores e ficaria um hambúrguer com barriga. Esse aqui, ó, o primeiro que a gente colocou, ele já está com 2 minutos, 2 minutos e meio. Eu vou virar, olha só a marca que tem no nosso hambúrguer. Sensacional, o cheiro então nem se fala, tá uma explosão aqui, tem cheiro de frango, tem cheiro de picanha, tem cheiro de calabresa, cheiro de bacon, tem cheiro de um hambúrguer tradicional, tem cheiro de sucesso no seu churrasco, nos seus amigos, no seu empreendimento. Pensa só. Hambúrguer de frango, ele demora mais um pouquinho a chegar no ponto. E o hambúrguer de frango é o único que eu não aconselho de forma alguma servir ele mal passado ou até ao ponto para mal. Infelizmente, carne de frango, a gente tem que comer ela bem passada. Então, vamos lembrar disso aí sempre que a gente for grelhar ou um hambúrguer de frango ou uma carne de frango. Sempre deixe ela ao ponto para mais, tá? Para a gente evitar certos tipos de contaminações pela salmonela, por exemplo. Por mais que hoje nós tenhamos uma criação bem padronizada e com uma vigilância assídua, é bom evitar. Então vamos lá? Eu vou fazer um bife mal passado, vou fazer o de picanha mal passado, vou fazer o nosso bife de acém ao ponto, vou fazer o bife de frango ao ponto e esse nosso blend especial eu vou fazer ele ao ponto também. Não é porque eu tenho que fazer um bem passado, mas é porque carne bovina bem passada a gente deixa para quem realmente gosta. Eu acho uma injúria, infelizmente eu acho uma injúria passar demais o ponto da carne. A carne perde em maciez, perde em textura. Cuidado, ó, com a formação de chama na hora de grelhar. E assim que seu hambúrguer chegar no ponto, o próximo passo é o descanso. Reparem aqui do jeito que está agora essa grelha. Estão vendo? Está seca. Por que eu vou descansar o meu bife? Pelo seguinte fato. Pronto. Pelo seguinte fato. Toda molécula de água ou suco da carne procura o lugar mais distante da fonte de calor. Então, quando a gente está grelhando, toda a suculência da carne vai para cima. Não é à toa que, se você reparar, você vai ver que a carne dá uma sorada, né? A partir do momento que eu descanso o meu hambúrguer, eu faço com que, esse é o tradicional, eu faço com que todos esses líquidos que fugiram da fonte de calor retornem ao seu lugar ou saiam o excesso que é necessário. Vocês já repararam que toda vez que você churrasqueia uma carne e você já tira ela da churrasqueira cortando, o que acontece? Ela esvai em água. Então o que a gente vai fazer? A gente deixa ela descansar para que ela não perca tanto líquido e que fique mais suculenta. O tempo de descanso é simples. Varia da espessura e do tamanho da sua carne. Picanha, mal passado. O frango mais um pouquinho. Varia da sua. Um minuto. Varia da espessura da sua carne. Quanto maior for o seu bife, mais tempo de descanso ele leva. Aqui eu vou deixar ele descansar 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Tá? É o tempo suficiente para a gente falar um pouco mais da selagem. A selagem é essa caramelização que a gente consegue na carne. Essa reação, cientificamente, ela tem o nome de reação de Maillard, tá? Que é quando os açúcares do determinado alimento, com a fonte de calor, começa um processo de caramelização. Esse tipo de reação confere ao alimento sabores e aromas
diferentes que ele já não tinha no início. E outra, vão conferir toda a suculência, porque vão evitar que esses sucos saiam do alimento. Se a gente reparar mais de perto aqui, ó, depois de um minutinho de descanso, a carne já perdeu um pouco do líquido que seria excesso. E parte do líquido que estava no topo da carne já ocupou o seu lugar novamente. E o hambúrguer fit passa pelo mesmo processo de descanso. Ele descansa por 1 a 2 minutos e depois você já pode montar um hambúrguer. Assim ele não vai soltar aquele líquido todo em cima do seu pão. Correto?